Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse jornalista que nos abre espaço para que a nossa mensagem atinja mais pessoas. Esta noite eu recebo a doutora Luciana e o doutor Yuri. A doutora Luciana é advogada e o doutor Yuri, psicólogo. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, muito obrigada pelo convite, queria agradecer a TV por querer tratar de um tema tão atual, né, tão importante, e diante de tantos acontecimentos do dia a dia que envolvem os relacionamentos, eu acho que é um dever social nosso querer discutir temas que são importantes para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e sobretudo com relação ao relacionamento das pessoas. Boa noite, doutor Yuri. Muito boa noite, Camila, doutora Luciana, muito obrigado também pelo convite, fico muito feliz com todo mundo aqui, que a gente possa realmente bater um papo sobre relacionamento, sobre amor, quais essas confusões que a gente está atualmente sobre a modernidade líquida, o amor líquido e assim por diante, porque eu acho que, sem sombra de dúvida, as pessoas precisam ir compreendendo cada vez mais, respeitando e até mesmo se conhecendo de uma forma um pouco mais profunda. Perfeito, doutor. Como eles adiantaram, o tema de hoje é sobre relacionamento. Essa palavra que anda assustando muitas pessoas por muitas regras que estão impondo a nós através do judiciário, como, por exemplo, contrato de namoro. E essa é a primeira pergunta que eu vou fazer à doutora Luciana. Doutora, a senhora atua há mais de 25 anos na área do direito. Contrato de namoro, que novidade é essa? Olha, realmente é uma surpresa, né? Não é difícil que quando a gente trate desse tema, tudo que é uma novidade tem uma certa rejeição por ouvir, né? Outro dia eu encaminhei esse tema, eu preparei um artigo sobre isso, né? Que está numa revista com público feminino, e é quase uma rejeição, porque eles falam assim, nossa, onde vamos chegar, né? A gente precisa fazer um contrato de namoro. Pois é, na verdade, o contrato de namoro é feito para as pessoas de uma forma preventiva, para evitar depois, lá adiante, discutir judicialmente uma relação da qual ela não queria que fosse caracterizada como uma união estável. Então, nós criamos, por meio não só do Poder Judiciário, né, mas para evitar decisões que militem contra quem está num relacionamento, que é só estar na condição de namorado, evite depois, mais adiante, responder por seus bens, dividir patrimônio numa relação aí por curto período e que não tinha essa intenção de habitar, de se relacionar, para que seja considerado uma união estável. Então, é uma forma preventiva de você tratar um relacionamento. É uma pena hoje que a gente tenha que ter muita cautela, mas eu acho que a vida é feita para as pessoas, ela fica mais fácil para as pessoas que lidam com as situações do dia a dia com maturidade. Eu estou num relacionamento, eu quero avançar, eu vou para um pacto pré-nupcial, eu vou para uma assinatura de uma união estável, eu não deixo de cuidar das relações, né? Eu tenho que ter maturidade para saber onde estou, com quem estou, como que eu quero estar, e é um pouco para trazer uma luz aí para quem está com essa dificuldade de se relacionar e evitar consequências futuras aí desagradáveis. Desculpa, doutora, pode concluir, por gentileza. Não, em resumo, né, na verdade, é assim, eu quero me relacionar, não sei ainda, porque hoje com as possibilidades até de relacionamento por redes sociais, por meio de plataforma, você tem dificuldade, muitas vezes, de conhecer ali quem que está do outro lado, né, da tela. Quem que é que você começa a se relacionar. Então, nessa turbulência aí, que por mais que todo mundo esteja conectado, o mundo todo globalizado, para a gente conhecer de fato uma pessoa que a gente se relaciona, demora um tempo. E às vezes até com muito tempo de relacionamento, a gente descobre muitas vezes outras pessoas
que a gente não gostaria. Então, é uma forma aí de uma maneira preventiva, diante de tantas mudanças aí. O Yuri falou, né, das relações líquidas, até analisadas pelo Bauman, né? É uma forma aí que, diante desse cenário, a gente conseguir dar um tratamento jurídico preventivo nesse tipo de situação. Perfeito, doutora. E aí eu pergunto para o doutor Yuri, como psicólogo, quais são as sequelas, doutora, as consequências emocionais que um contrato de namoro causa? Porque isso é novo. Então, as pessoas estão com medo de se relacionar. O que está acontecendo? Acredito que a gente tem que entender 2 grandes pontos antes de a gente entrar no que causa nas pessoas. Primeiro, o que é uma relação, como que elas se dão, como que a gente tem a formação disso, e a partir disso, como que é tratada a relação atualmente. Por muitos e muitos anos, a relação matrimonial ela era feita a partir de combinados, né? Onde existia ali, muitas vezes, até uma troca mais política e assim por diante do casamento, não era uma livre escolha em vários momentos da nossa sociedade. Passou-se muitos anos, tudo foi evoluindo, fomos ganhando liberdade, direitos, assim por diante, e o direito de escolha, onde a gente começa a ter uma coisa que é muito importante dentro de uma relação, que é o amor. E uma das coisas do amor é porque a gente tem que dar a liberdade do outro de escolher estar com a gente. Não é porque a gente ama que o outro vai nos amar de volta. Isso começa a ter várias nuances nas relações. Quando a gente vem para o momento atual, um momento de muita liquidez, de muita, literalmente, volatilidade, onde tem milhões de inseguranças, milhões de coisas, onde a gente ainda tem muita dificuldade, sim, de se relacionar com o outro, não só com amigos, mas com o outro no geral. Então, quando vem ali alguém que quer uma relação com você, que deseja muito você, que está propondo alguma coisa de construção com você, vem com um contrato, pode dar, sim, a impressão para o outro de uma desconfiança, mas, ao mesmo tempo, pode ser que seja interpretado como uma forma de protecionismo ao casal, onde a gente quer que ambos tenham a individualidade, mas que estão construindo um nós. Então isso vai depender da maturidade, da informação, de como que é colocado aquilo, que não é uma desconfiança, enfim. Tem muitas nuances, mas de qualquer forma, para quem está recebendo essa informação, pode ser sim que chegue num tom onde existe ali uma desconfiança que o relacionamento não vai dar certo, que a gente está apostando até a página 2 e assim por diante, né? Excelente, doutor. Doutora, no caso de... Eu fiz um contrato de namoro, né? Isso não entra na minha cabeça com a minha idade, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Contrato de namoro para mim era ali, aquelas aliancinhas prata, sabe? Quando a gente é adolescente. Mas, enfim, o casal moderno, hoje em dia, faz um contrato de namoro. E aí termina essa relação. Como é que fica juridicamente falando? Bom, o contrato de namoro você faz, né? Quando você vai fazer, você pode colocar ele por prazo indeterminado e depois você faz uma rescisão, né? Você faz um outro contrato para fazer uma rescisão desse contrato, né? Que se chama coloca aí um termo de encerramento desse contrato de namoro. Mas aí eu vou lançar uma outra hipótese, né? Que não é incomum. Vamos pegar uma hipótese, né, do João conheceu Maria numa plataforma XPTO, né? E aí começaram uma relação, a Maria tem muitos patrimônios, o João tem alguns patrimônios, aí eles começam uma relação. Eles falam assim, olha, não sei o que vai dar, a gente pega a primeira premissa aí do Yuri, né? Nós entendemos que nos amamos, mas precisamos de um tempo aí para entender se isso vai evoluir ou não. Isso tem outros fatores também, né? Tem a ver com respeito, tem a ver com a reciprocidade e várias outras. A intenção, né? Porque às vezes eu amo, mas não tenho intenção, não tenho vontade. A gente tem outros requisitos aí. E aí eles procuram a Luciana e falam assim, olha, a gente está nessa relação aí, não sabe se quer casar, não sabe o que vai vir adiante. O que você sugere para proteção, até para conhecer um pouco a pessoa, né? O que você sugere? Tá aí a ideia do contrato de namoro, em que eles confirmam que a intenção deles é essa parte aí de se conhecer, de saber se dão bem juntos. E aí, às vezes, o caminho não é nem a rescisão desse contrato, né? Fim do namoro. O caminho, às vezes, aí até para um relacionamento em que as partes coabitam, né? No caso de uma união estável, um pacto pré-nupcial.
enfim, essa condição pode mudar e pode ser alterada. Esse contrato de namoro, importante, a sua pergunta é muito boa, porque ele não é infinito, né? Ele é é um registro da intenção, da vontade das partes, e que ao longo do tempo elas podem ser alteradas. Quer porque as pessoas conhecem outras pessoas, quer porque acabou o compromisso, quer porque acabou o amor, enfim, por N fatores, isso pode ser rescindido. E também por N fatores, isso pode ir adiante, né? Ai, olha, João e Maria se deram bem, 2 anos ali namorando, são as pessoas que acharam que eram especiais, a pessoa que ela sempre esperou. Enfim, vamos para um casamento. E isso pode ser alterado, né, conforme a vontade das duas partes. Doutor, vou pegar um gancho aqui na fala da doutora Luciana, que ela falou assim, as pessoas, sei lá, cansaram, não se amam mais. Antigamente, as pessoas se conheciam, namoravam 6 meses e ficavam juntos 60 anos. As pessoas não sabem mais amar? Acabou aquele amor verdadeiro? Eu acredito que não é que acabou o amor verdadeiro, mas é que as pessoas muitas vezes elas compreendem que sempre haverá algo melhor, aonde tem uma dificuldade de passar dificuldades com o ente ali, com o parceiro ou parceira, porque essas dificuldades que vão fortalecendo o casal, onde existe uma melhor comunicação, onde existe um fortalecimento da relação, porque em qualquer relação vão passar dificuldades, ruídos, transtornos, qualquer relação vai passar por isso. O que cabe ao casal em como que eles vão resolver isso, porque existe um amor entre eles. Como que, por exemplo, vai ali ajustar certas coisas que ofende o amiguinho, ofende a amiguinha ali em algum momento, para que vocês dois, e que o casal, né, obviamente, tenha ali uma melhora daquele ponto. Só que na atual conjuntura, muitas vezes é tudo muito extremista em alguns pontos, ali em qualquer coisa vira motivo para um grande término. Uma construção de um namoro primeiro, depois vem uma construção de um casamento, que é uma instituição muito, muito importante que nós temos socialmente falando, que muitas vezes é desvalorizado. É colocado como qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. O casamento ele envolve uma instituição da Constituição também de uma família. Então, a família, onde está a família, onde está o lar, onde está todo esse processo, que é uma construção grandiosíssima que nós temos. E isso não se constrói de uma forma rápida e nem se destrói de uma forma rápida. O amor não se constrói em um dia e não se destrói em um dia. Um relacionamento de uma ficadinha é uma outra coisa. Só que a gente acaba tendo muito essa transposição que tudo se remodela rápido, tudo tem que ser rápido, tudo tem para ontem, onde muitas vezes a gente não quer pôr o sapato do nosso parceiro porque está doendo na gente. Então a gente tem que aprender todo esse processo novamente e dar paciência para que o tempo nos ajude a construir as relações de uma maneira mais saudável, que é o que a gente mais tem tentado falar aqui. Ao longo acho que nesse atual momento, relações tóxicas, relacionamentos abusivos e coisas do gênero, a gente fala, por quê? Porque existe a possibilidade da pessoa construir uma relação saudável. Quer dizer que uma relação saudável não existe alguma briga? Claro que vai existir, mas numa relação saudável, o casal vai se consolidando a partir também das brigas e respeitando os sentimentos um do outro. Nossa, achei muito... Desculpa, doutora. Oi, Camila, eu achei muito, muito valioso esse apontamento, né? Nós temos saudades desses relacionamentos que são duradouros, né? Eu acho que sim, né? Porque a gente olha e fala, por que não se dura mais, né? E eu acho que esse ponto aí que o Yuri comentou é crucial, né? O cimento, talvez, das relações, e o que a gente não consegue hoje, é isso, né? Nos momentos de conflito, é decidir que mesmo diante das adversidades, as pessoas querem ficar juntas, né? Mesmo em condições adversas, eles decidem e optam por passar por momentos de truculência juntos, né? E eu acho que é isso que hoje falta, né? Porque como tem muita opção, as pessoas mudam e pulam, né? E levam consigo esse conjunto de traumas das relações anteriores. Porque se o problema você não mergulha nele, você carrega ele para o próximo relacionamento, né? Então,
esse ponto aí foi muito, muito interessante. Sim, porque todo mundo, né, doutora Luciana, todo mundo tem os seus gatilhos, tem suas dificuldades, todo mundo tem. Quando a gente se relaciona, a gente vai naturalmente tendo nossos próprios traumas ali expostos dentro de uma relação. Uma coisa que é muito valiosa para qualquer casal, né, é entendendo isso com o parceiro, porque obviamente a gente não sabe todos os nossos gatilhos. E em algum momento a gente é gatilhado sobre alguma coisa, a gente tem ali uma explosão muitas vezes, mas é conversar com o parceiro e não menosprezar o sentimento do nosso parceiro ou da nossa parceira, mas sim, em conjunto, falar assim, olha, ok, beleza, isso aqui foi um gatilho para você, então vamos ver como que a gente vai trabalhar tudo isso, né? Existe um ponto que você vai trabalhar sozinha, mas existe um outro ponto da relação que é que eu posso ajudar para que isso seja melhor para dentro da nossa relação. Então a gente vai trabalhando em conjunto, é uma parceria de vida, né? Não é um simples dividir uma casa, né? Isso a gente tem roommate, a gente pode morar sozinho, a gente tem milhões de coisas, mas é sim dividir uma vida. É uma construção, é a superação, é extrair do outro o melhor do que tem nele, é ajudar ele neste processo e ser ajudado também, porque ninguém é detentor de uma verdade absoluta, obviamente, mas a gente vai em conjunto dentro de uma relação, construindo isso aos poucos, aonde ambos querem extrair o melhor, porque o amor também é doar a si mesmo, mas não esperar muitas vezes algo em troca, mas sim doar ali e falar assim, cara, eu tô aqui para extrair o melhor de você, você me faz bem, eu te faço bem, assim por diante. Em dado momento não fez, mas isso não anula o todo, né? Aí entra uma pergunta que eu já vou fazer para os dois. Eu vou sair da tela e vocês debatem. A questão do trisal. Hoje é moda ter trisal. Inclusive, quem não tem é velho chato. Eu sou uma velha chata, por sinal que eu acho nojento. Com todo respeito, mas eu acho nojento. Como é que fica, doutora, essa questão do trisal neste contrato de namoro? E, doutor, o que leva uma pessoa a achar de bom tom, nossa, que maravilha, eu quero dividir meu parceiro, eu quero ter 3 na cama. O que acontece? Agora vocês que lutem aí, que eu vou sair da tela. Yuri, quer começar? Eu não sou a defensora do amor intrissal, porque eu acho muito difícil, Luciana, né, falando, dividir alguém que você gosta. Eu acho aí a gente está falando de algo moderno, de relações líquidas, né? Mas para mim isso já ultrapassa o limite. É outro livro, né? Não tá nem no mesmo livro do que a gente está falando de sentimentos genuínos e mais puros. Não vou entrar, é possível amar mais de 2 pessoas. É uma seara de relacionamento que eu não consigo entender como saudável mentalmente, né? Eu acho que sozinho, para nós, para dentro, já é o infinito, né? A gente está falando de um relacionamento a 2 que a gente cria um pouco de mecanismos e regras para talvez facilitar, muita gente acha que não facilita, mas eu acho que é criar alguns ajustes para tentar ajudar, empurrar o casal a se unir. E aí a gente vem com essa bomba aí, que é um relacionamento a 3. Se a 1 é difícil, a 2 ajuda um pouco, a 3 eu acho que é quase impossível você ter uma sanidade ali, né? Um conflito, você aumenta o estresse aí, a capacidade de estresse e de compreensão aí, eu acho que é muito mais. Eu acho que o sentido aí divino não vem disso, né, também. Mas vou deixar o Yuri falar da competência dele psicológica para tudo isso. Eu, como advogada, não acho isso tão simples, né? Não acho. Existem. Realmente, assim, até mesmo emocionalmente pode ser muito complexo para as pessoas. Mas vamos dividir aqui em categorias até para a gente entender e ir explorando um pouquinho todas elas, né? Existem casais os quais têm ali um pacto entre o casal e tem uma relação aberta. O que é essa relação aberta? Então, eles têm a possibilidade de ficar com outras pessoas, mas eles não necessariamente se relacionar. E isso tem ali diversos pactos entre aquele casal. Existe também esse modelo onde existe um trisal, ou seja, esse trisal ele é fechado entre ele, mas é uma relação entre 3 pessoas. Também tem o poliamor, onde muitas vezes a pessoa tem várias relações e outras pessoas têm várias relações e nada é fechado, mas as pessoas têm relacionamentos com mais de 1, 2, 3, 5 pessoas ao mesmo tempo, que é uma relação mais poligâmica, literalmente.
E existe o mais clássico de todos, por enquanto, né, o mais tradicional, que é o relacionamento a dois, fechado, onde existem todos os limites, tanto emocionalmente quanto sexualmente, assim por diante. Cada um deles vai depender muito da percepção do que é o amor e de onde está a dedicação. Existe um certo ou errado, isso é muito difícil a gente colocar. Existe o que é, cada um tem o seu próprio limite e cada um tem o que acredita que é o melhor. Eu, por exemplo, na minha particularidade, eu não acredito em nenhuma relação que tenha mais de 2 pessoas. Eu não tolero esse tipo de coisa, eu sei que é o meu limite. Então esse é para o Yuri. Se eu estou relacionando com alguma outra pessoa que tem outros desejos nesse sentido, vamos ter alguns tipos de problema e divergências. Então um lado ou outro vai ter que acordar e aonde vai ceder. Isso é natural de uma relação. O ideal é que ambos tenham sempre o mesmo ideal de vida. Emocionalmente falando, a gente tem capacidades de amar pessoas de maneiras diferentes, mas muito difícil que a gente tenha a mesma capacidade profunda de amar mais de uma pessoa, tá? Isso é muito difícil mesmo, porque amar é difícil. Amar não é uma tarefa fácil. A gente fala muito de amor aqui, amor dali, assim por diante. O amor é uma das emoções mais complexas que nós temos. É a emoção que mais nos dói, porque quem nunca sofreu por um amor que atire a primeira pedra, que acha que o mundo acaba e assim por diante, mas também é uma das emoções que mais nos contempla, que mais nos deixa a gente feliz, literalmente, quando a gente está amando alguém e quando a gente tem a reciprocidade desse amor ainda por cima, porque a gente sente que a gente é amado. E nós, como seres humanos, nós gostamos de ser amados, nós queremos ser amados. Não só pela pessoa que a gente ama, mas diversos fatores a gente gosta desse local. Ele faz bem para o nosso ego, ele faz bem para nós e faz com que a gente sinta extremamente completo. E isso, muitas vezes, que eu acho que é muito perdido dentro da nossa sociedade, do que é a construção do amor, o que é sentir o amor, literalmente. E aí acaba, muitas vezes, tendo milhões de aspectos ali, que tem, às vezes, muito amor, sim, envolvido, que conseguem construir essa relação, sim, de alguma maneira, conseguem construir essa relação, esses relacionamentos diferentes, mas construir o amor é uma tarefa que a gente acaba deixando de lado em como que a gente desenvolve esse local, né? Como é que eu aprendo a amar? Porque quem te ensina a amar? Aonde a gente aprende a amar? Aonde a gente aprende essas coisas? É uma emoção tão complexa que nem todos os milhares de artistas, milhares de pintores e poetas conseguem descrever com tanta facilidade. Então a gente tem já essa nuance que é uma profundidade interna que nós temos que olhar com muito carinho do que é o amor pra gente e como que a gente constrói o amor. Perfeito, doutor. Como a gente constrói o amor? E aí entra uma outra pergunta que agora é polêmica, tá? Daqui a pouco eu quero falar do cara que teve a brilhante ideia de socar 60 vezes a cara de uma moça infinitamente menor do que ele. Tem que ser muito covarde para fazer um negócio, muito desgraçado para fazer um negócio desse. Mas tem um Reels do senhor que eu assisti, que o senhor assiste, que está até na Panflix, que fala sobre o que está acontecendo por trás do aumento de agressores de adultos contra crianças. Isso também não é um reflexo, e aí eu também quero a posição da doutora na parte criminal, porque parece que criança nesse país é tratada como um objeto completamente descartável, ninguém liga para nada. O modo como nós andamos tratando as nossas crianças, essa modinha de odiar a criança, também não é um reflexo da falta de amor que as pessoas têm por si e pelos outros? Pode falar, Vocês Luciano. lutem aí para responder. Tá bom. Bom, eu vou dar um spoiler, né, que meu próximo artigo que vai sair é sobre alienação parental. E eu acho que a coisa mais triste de um ser humano é quando uma mãe com perversidade usa o filho, mãe ou pai, né, como instrumento de manobra para obter ganho financeiro ou como um mecanismo de vingança. E trazendo o assunto para a raiz, que é o amor, né? Eu não sei se as pessoas estão perdendo um pouco do sentimento raiz do amor verbo divino, que o amor constrói tudo, que o amor vou falar do de mãe, né, que seria o amor ágape, né, o mais próximo,
que a gente tem do amor divino, como que a gente chega nos dias atuais em que as pessoas não toleram ser crianças, não toleram crianças, sendo que já foram crianças, ou não têm paciência com os idosos, sendo que, na melhor das hipóteses, a gente se torna idoso. Onde foi que a gente perdeu um pouco desse amor de fato humanitário, né? Esse amor cuidadoso, esse cuidado e zelo, e não é só perante o filho, né? É do que a gente constrói socialmente, né? O primeiro amor que a gente conhece, realmente, de fato, é dentro da família. É dentro dos nossos laços familiares que a gente descobre a maior parte dos sentimentos que a gente tem ao longo da vida. E como é que a gente consegue ter tolerar uma agressividade com criança, tolerar uma agressividade com mulher, é um desequilíbrio de forças aí, né? E eu acho isso de verdade mostra um câncer social, né? Estamos adoecendo a partir do momento que nós perdemos essa capacidade de amar, de tolerar, de cuidar, de interagir, de respeitar. E tudo isso são mecanismos que são originários do que a gente tem de concepção do amor que começa dentro de casa. Não, e a gente tem um problema atual, isso eu vejo muito, que é a dificuldade de uma inteligência emocional. Além de uma falta muito grande de empatia, que eu acho que é um dos pontos principais que faltam muitas vezes hoje na nossa sociedade, é a empatia pelo outro. Mas o que é inteligência emocional? A gente tem que entender que o mundo não gira ao nosso redor, que as nossas emoções não podem sobrepor os outros, que a gente vai tolerar frustrações, que a gente vai aprender a responder muitas vezes aquilo de uma maneira melhor, onde a gente tem uma flexibilidade cognitiva, onde a gente tem um entendimento sobre as nossas próprias emoções, que isso é desenvolvido ao longo do tempo quando a gente é ali criança, muitas vezes. E se não é desenvolvido quando criança, a gente vai ser, sim, obrigado a desenvolver quando adulto, não tem muita escapatória. Então, a gente vai ser convidado a desenvolver isso ao longo da vida de alguma maneira. Quando a gente vê essas agressões com crianças, com a própria moça que sofreu agressão, assim, é uma barbárie o que aconteceu ali, assim, isso é muito complexo, muito difícil. Eu até me ofertei quando eu vi isso. Eu estava comentando exatamente esse caso na Jovem Pan hoje, até falei assim, olha, se a família precisar de qualquer coisa, assim, cara, no cunho psicológico, por favor, não deixe de procurar a gente aqui, a equipe e tudo mais, porque com certeza terão coisas muito importantes a serem trabalhadas ali, porque muitas vezes a vítima acha que a culpa é dela, né? Acaba introjetando que a culpa é dela, porque é toda uma manipulação feita assim por diante. Mas independente disso, o que a gente vê hoje na sociedade é as pessoas tendo muito uma questão das emoções poderem ser expostas de uma forma livre, aonde cruza o direito do amiguinho, tá? E infelizmente, assim como qualquer coisa do gênero, a gente tem que ser assertivo, onde a gente respeita sim os nossos limites e respeita as emoções dos outros também. A gente hoje passa por uma questão socialmente falando, onde tem uma arma na mão de todo mundo, que são os celulares, a língua e assim por diante, e as pessoas têm uma idealização que a gente não tem consequências ao falar, que a gente não machuca as pessoas ao falar e coisa do gênero. Antigamente existia, a gente saía na porrada, literalmente, tal, e era assim. Só que agora a gente tem ali, obviamente, algumas outras questões que protegem muito isso, mas ao mesmo tempo as pessoas ali estão colocando as frustrações, as raivas delas, as angústias, etc., por meio das palavras, sem mensurar consequências. E tudo tem consequências, positivas e negativas. É possível, sim, que as pessoas se remodelem ao longo do tempo, que aprendam as coisas? É óbvio que sim. As pessoas podem aprender, mas existirão consequências em qualquer tipo de atitude. E essa questão de preservar as crianças, ela deve ser feita, sim, esse zelo, esse cuidado, esse local mais fraterno, né, onde tem ali um cuidado, porque é uma criança. Apesar de falarem muito, terem várias conectividades e mexer melhor do que eu no meu próprio celular, isso não quer dizer que ela seja um adulto. Ela ainda é uma criança e ela precisa de cuidado, ela precisa entender as coisas. Ela não pode ser cobrada como um adulto, mas ela deve ser, sim, zelada por um adulto. Nós temos uma legislação
já há bastante tempo, que é o código, é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Não por outro motivo, ele foi criado para que a sociedade proteja, né? Tenha um cuidado maior, um olhar diferenciado para as crianças. E não por outro motivo, que é esse que o Yuri mencionou, é que as crianças, até determinada idade, né? Vou falar de criança, não vou falar de adolescente, elas não têm maturidade emocional para a tomada de certas decisões, né? Então, por isso mesmo, ela é mais vulnerável e o adulto precisa se responsabilizar pelas ações dessas crianças. Então, a gente tem o direito deveria sempre acompanhar a evolução social, né? E por isso que, para determinados assuntos, nós temos regras específicas para conseguir ter zelo sobre tal situação e ter mecanismos para que a gente socialmente possa atuar. Senhores, aí entra outra coisa que é a sexualização precoce, né? A gente vê isso, eu que trabalho com redes sociais, vejo muito no TikTok, mães expondo seus filhos em troca de publi e monetização, um monte de homem comentando, inclusive com Danets Rosa, enfim, que a gente sabe tudo que significa. E claro que a federal não vê nada, porque a Polícia Federal está perseguindo a gente que faz post no X, né? Os pedófilos, eles, para quê, né? Muito trabalho. Aí eu pergunto para o doutor Yuri a questão do emocional de uma criança que está sendo exposta às telas, né, a uma filmagem e jogada nas redes sociais sem seu pleno conhecimento, e a doutora, os problemas disso juridicamente falando, já que ninguém liga. Vamos lá, esse tema é muito delicado, porque qualquer exposição da criança, ela é algo a ser muito zelado. Os pais, eles têm o dever de zelar por isso, pais ou responsáveis, né? Que vão colocar, sim, ali para a criança que aquilo não é uma movimentação boa. A criança, ao longo da vida, precisa ser orientada sexualmente, não exposta sexualmente. A criança precisa de orientação, o adolescente precisa de orientação, o adulto precisa de orientação. Então, a gente precisa orientar a população para que os pais e responsáveis zelem por esse local e não exponham as crianças de uma maneira do qual pode ser conotado de uma outra forma. Uma outra coisa é as pessoas irem lá e reforçarem este comportamento, que eu acho que também não há necessidade, a partir do momento que a gente compreende que ali precisa de uma orientação. Então não reforcem, né? Não vão lá e deem mais aplauso para aquilo que não está cabido naquele momento, precisa de orientação, precisa de proteção, a criança precisa disso, e por isso realmente, né, a doutora Luciana estava falando que nós temos o ECA, nós temos as leis, nós temos locais para que as pessoas busquem ali algum tipo de informação ou autoridade para que essas autoridades façam algo com algum tipo de relação que está ocorrendo. Bom, vamos lá, juridicamente, né? A gente tem uma Constituição que fala sobre família e fala sobre os direitos e deveres sociais de todos, né? Depois a gente tem o ECA, que reforça o que está na Constituição, reforça, sobretudo, as obrigações dos pais, né, do zelo e pelos filhos. E nós temos as plataformas, as redes sociais, que já tem um regramento, tem o Marco Civil da Internet, a gente tem uma série de normas que também obrigam a adotar certas medidas. O jovem, quando ele vai se cadastrar numa rede social dessas, possivelmente ele burla a regra lá que fala que é para menores e que eles não deveriam ter uma conta, mas eles têm, a maioria tem, a gente sabe que tem, os pais sabem que tem. Aí, o pior, né, não é só não ter a conta, o pior é usar a conta para uma finalidade aí que é sexualizada. E a gente vê cada vez mais a cooptação de cada vez a idade menor, né? As meninas maquiadas, as meninas usando salto, as meninas rebolando na frente da internet para ganhar like, vender. E o pior, que por trás de tudo isso, dessa benevolência, tem uma indústria muito dramática por trás, né? A gente tem alguns filmes aí que com muito custo saíram do ar para retratar um pouco
questão da pedofilia, do tráfico de órgãos, do tráfico humano. Então, assim, eu acho que falta... eu não sei se os pais estão a par, né, do que pode acontecer de risco do filho não só estar nesse mundo, né, mas da exposição de ser cooptado, de ser sequestrado. Tem muitas páginas... Chantageado. Chantageado, né? Muitas páginas na internet hoje, né, de muitas delegadas, eu já ouvi delegados, que costumam dar esses alertas e que, por muitas vezes, passam pelos pais achando que pode ser uma bobagem, né? Que o filho está ali, não quer ser diferente do amiguinho, não quer ter o bullying, mas isso falta uma mãe, os pais aí mais astutos e mais preocupados, né, com o que está acontecendo com seus jovens, né? Assim, a gente muitas vezes fala, deve ser comum até para o Yuri, né, que a questão aí da escola e falar essa terceirização da educação, né? Na verdade, a educação ela tem que vir de casa. Na escola, as crianças vão aprender um conteúdo de programação ali do que está bem defasado, inclusive, mas eles deveriam aprender outro conteúdo, né? E a educação também está sendo terceirizada. Então, o nosso momento hoje, Brasil e mundo, do que é ensinado nas escolas, do cuidado, essa divisão do que é da escola, o que é dos pais, tem se misturado bastante. E acho que também é um motivo de bastante alerta, porque a gente, no fim, essas crianças que foram iniciadas a sexualidade muito cedo, eles também vão amadurecer muito cedo e eles também vão carregar aí, e aí o doutor Yuri pode desenrolar essa parte, essas marcas aí para todo o futuro deles. Então, as famílias têm que estar atentas, né? É uma obrigação, né? A Constituição ali tem direitos e deveres, e o dever dos pais é cuidar e zelar pelos seus filhos. Sim, e Luciana, eu vou até puxar alguns ganchos do que você falou, que eu acho que são ganchos muito importantes. O primeiro deles, quais são as tarefas da escola e responsabilidades da escola e quais são as tarefas e responsabilidades dos pais? Porque hoje tudo isso muitas vezes é um pouco confuso para várias pessoas. Então as escolas, elas não têm a tarefa e a obrigação de criar o filho como um todo. Elas têm a tarefa ali de ensinar matemática, física, química, socialização e assim por diante, mas não todos os conceitos de vida. Isso vem também de dentro de casa, é uma responsabilidade, sim, dos pais e responsáveis por aquela criança em mostrar caminhos de vida para além da só matemática. Tá? Então isso é uma coisa que hoje fica muito nebuloso, até porque muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro, então a criança fica o dia inteiro na escola, então acaba falando assim, bom, a escola cuida de tudo. Não, a escola não cuida de tudo e não é tarefa da escola cuidar de tudo. E isso é muito falado hoje, mas ainda é um pouco confuso. E até relembrando uma coisa muito importante que você falou, há muitos anos já tem até um documentário que era um documentário onde mostrava as menininhas novinhas ali, com 5 aninhos já, ao invés de estarem correndo na escola, elas já estavam todas de salto, maquiadas, assim por diante, né? Onde existe uma perda muito grande ali, né? Do que é a infância, né? De sair correndo, brincar, não estar extremamente preocupada com a estética ou com a intervenção da propaganda e assim por diante. E isso cabe aos pais também darem, obviamente, limites de acesso às coisas, para que a criança tenha essa parte da infância que é extremamente importante também. Não quer dizer que a criança não possa ser vaidosa, ela é linda, ela pode fazer tudo isso e vai ser desenvolvida, mas é também fazer as coisas. Aonde a criança pode brincar, tá cheia de barro, tá cheia de coisas e se machucar mesmo, porque faz parte de uma criança se machucar e ralar o joelhinho ali. E na minha época, né, era o metiolate doía absurdos, né? Hoje nem dói tanto, nem dói, na verdade, né, metiolate mais, mas na minha época o metiolate era pior que a dor do ralado, literalmente. Mas enfim, então tem esse documentário que eu acho que é um documentário bem representativo com relação a isso, onde mostra muito a ideia da infância, de todas as fases, assim por diante, que é importante os pais como um todo entenderem cada vez mais, preservarem as crianças a não pularem as fases. Porque isso vai ter algum consumo no futuro, né? Além de uma outra coisa que eu acho que é muito valiosa também, tá? Teve um experimento que um americano fez, que
que eu acho que foi um experimento muito bacana no sentido para as mães, um alerta do que elas confiam aos filhos e o que não confiam. E o experimento era bem simples. Ele ia num parque, né, onde as crianças estavam brincando ali no playground, e ele chegava para todas as mães e falavam assim, olha, meu nome é fulano, tal, eu estou querendo fazer um estudo aqui e mostrar que a criança é extremamente vulnerável a ir em qualquer lugar e sair daqui. E todas as mães falavam assim, não, meu filho nunca sairia daqui sem eu estar aqui, e ele não queria com você, um estranho. E para todas as crianças que ele foi lá, abordou, ele levou todas embora, tá? E com uma simples frase, com um simples, olha, tem cachorrinhos ali, coisa do gênero e tal, mostrando que a criança precisa, assim, de muito cuidado, muito olhar, apesar de serem crianças que falam muito bem, de novo, não quer dizer que elas tenham maturidade suficiente para entender os riscos que elas estão se colocando. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que, obviamente, aqui no Brasil a gente também fala, tal, cuidar do seu filho, tal, não vá com estranhos, ó, o papai não vai deixar, a mamãe não vai deixar, tal, e assim por diante. Mas isso envolve muito mais do que isso hoje, porque hoje o estranho está na internet. Então ele não está só no meio físico, ele está na internet também. Existem milhões de casos de chantagem, onde a criança muitas vezes fez um post, aí vem alguém, e o post não tinha, às vezes, nem era algo sexual, nem nada disso, mas alguém vem, começa a manipular a criança, falar que, olha, se você não fizer isso, papai e mamãe vai acontecer alguma coisa ruim. E a criança é envolvida com muito mais facilidade naquele aspecto, porque ainda não tem maturidade de julgamento, e por isso que os pais precisam estar muito de olho em tudo. Não é invasão, é cuidado. Olha, Yuri, acho que esse ponto é muito importante, né? Porque hoje parece que a gente é bonito não ter regra, porque é meu corpo, minhas regras. Ai, as crianças têm que ter liberdade, eles têm que ajudar na escolha, eles têm que ser livres para escolher. Não, eles têm que ser cuidados, né? Quem tem mais experiência, o que era numa tribo antes, né? O ancião, ele não era o ancião à toa, o ancião era a pessoa mais geralmente mais velha e com mais conhecimento de tudo na tribo. Então, ele era o sábio que poderia dar uma orientação para determinado assunto. E é igual um pouco da figura dos pais. Os pais já passaram muita coisa. Então, eles têm muito mais condição do que uma criança que não tem ainda desenvolvido todos os vetores emocionais, sociais, enfim, até biológicos, para poder ter discernimento, né? Então, eu acho que essa coisa de tudo livre, né, tudo sem regra, não facilita a vida social. Justamente prejudica, né? Porque a gente vê crianças abandonadas, os pais delegando à escola uma educação que ela é restritiva ao papel acadêmico, né? E, no fim, quem perde é a criança que está ali, né? No fim, quem perde é todo mundo, porque essa criança, no futuro, ela pode dar mais trabalho, ela que vai ter mais dificuldade, ela que vai ter... não vai estar preparada físico e emocionalmente para os desafios da vida, né? Que a gente sabe que não são poucos e eles vêm. É o que você falou, mais tarde, se ela vai ter que se deparar e vai ter que aprender a tomar decisões e que as escolhas, né, que todas as escolhas, elas têm consequências, que é o que você levantou, boas e ruins. E eu lembrei do nome do filme, que é bem sobre essa temática, né, do cuidado, né, que trata sobre isso, é Sons da Liberdade. Para quem não assistiu, é uma indicação de filme extremamente forte, porque é daqueles filmes que você assiste e como com base em fatos reais, você desidrata, porque você fala como que a gente chegou nesse grau social de ter tanta gente envolvida com isso e ser tão difícil de combater, né, a pedofilia. Até para sair um filme sobre isso, o quanto os atores, os diretores, né, a produção do filme recebeu de não para conseguir colocar uma temática tão importante para os dias atuais. Então, eu deixo esse convite aí de assistir esse filme, porque ele é extremamente relevante do ponto de vista que a gente fala do cuidado. E no caso ali do filme, não eram nem pais tão distantes, né? Até pais que não estavam ali tão relegados. E você vê que o perigo está sempre aí perto nas redes sociais para tentar captar aí as crianças que são inocentes.
Quem fala muito dos perigos das redes sociais é a delegada Sheila. Fica a dica aí para quem quiser seguir a delegada Sheila, é sensacional. Doutora, a senhora falou da escola e o doutor falou o papel da escola e o papel dos pais. Acontece que hoje as crianças ficam um dia inteiro nas escolas, elas literalmente são órfãos de pais vivos. E a escola, ela tem um viés doutrinário, né? A maioria delas. Como é que fica, doutora, a questão no jurídico e doutora, a questão da formação da criança? Uma professora que a gente admira, que cuida da gente, e sempre tem aquele professor legalzão, o melhor amigo da turma, geralmente é o mais esquerdista, por sinal, induzindo os nossos filhos a, por exemplo, nos desobedecerem ou optarem por serem gênero neutro. Um dia tu pode acordar menina, outro dia tu pode acordar menina. Como é que fica essa questão, doutora, na parte jurídica, o doutor na parte emocional? Olha só, se os pais estão tão distantes ao ponto da escola doutrinar os filhos, o problema aí já é um problema social que não é só daquela família, né? É quase um abandono, é o que você falou, órfãos de pais vivos, né? Então, o problema da doutrinação, ele é importante, claro, obviamente, mas a questão pior aí é que os pais, no fim, não têm capacidade de ser pais, né? Na verdade, podia demitir. É possível demitir pais? Seria um bom tema também de discurso. A criança não tem essa condição, né? Então ele traria o assunto para o ambiente social, né? O ambiente em que as leis deveriam ser feitas para afastar a doutrinação dentro da escola. Mas isso não acontece nem no Brasil e nem no mundo todo, né? No mundo inteiro a gente vê que as crianças estão sendo doutrinadas para causas não só de lado econômico, né? O lado de orientação, de doutrinação, mas até de religião. Então, esse ele é um assunto que ele escala um pouco mais do que só a questão aí dos pais. Poderíamos ir na justiça pedir que esses pais não sejam mais pais, mas eles vão ficar em orfanato. Então, na verdade, a gente tem aí um problema orgânico, né? Que ruim com eles, pior sem eles. E o assunto deveria ser escalado para uma questão de ordem pública. A gente já tem aquela pauta das escolas sem partido, né? Mas o Brasil está numa confusão tão grande que esse não é hoje a temática mais importante. E tem um detalhe, né, que eu acho que é bem legal, que os pais, eles devem escolher as escolas de acordo com aquilo que eles acreditam, porque deve sempre conversar com a mesma sintonia, né? Então, os pais, a escolha da escola é algo muito primordial, muito difícil para boa parte das suas famílias, se tem a possibilidade da escolha. É óbvio que muitas famílias não têm essa possibilidade da escolha. E por isso que a gente tem que, o máximo possível dentro de casa, também orientar as crianças, colocar ali, e muitas vezes não enfrentar os professores, nada disso, mas ir conversar também sobre, olha, não gostaria de A, B, C ou D, mas isso quer dizer que você não pode adentrar no respeito do outro, tá? Esse é um grande ponto, é respeitar a divergência de opiniões e assim por diante. Perfeito, doutores. E a respeito, e aí a gente já começa a caminhar para o caso do imbecil que deu 60 socos na menina, da educação positiva. Aí eu acho que é com o doutor Yuri. Porque o que eu mais pego eu fiz educação positiva com a minha filha, com meu filho, e me arrependo muito, porque educação positiva virou uma educação permissiva. Com os meus filhos, eu prefiro a tradicional mesmo, né? Tá dando certo no decorrer do mundo, então a gente segue no decorrer do mundo. Mas desde o momento que foi implementada essa educação positiva, os pais quererem ser best friends dos filhos, né? Os BBFs dos filhos, parece que a violência aumentou muito e a dessensibilização com o outro também aumentou, doutor. Como que é essa questão da educação positiva e da violência entre os jovens com a dessensibilização? E eu acho que esse é um ponto bem legal que você tocou, porque as pessoas confundem um pouco de ser positiva, educação positiva, com permissiva, né?
A educação positiva, ela é uma teoria muito extensa, que deve ser muito estudada e não simplesmente ser aplicada pelo que você vê no Instagram. Esse é um detalhe bem importante, tá? Então, os pais têm que estudar para entender como que é e como são os funcionamentos da educação positiva. Porque a educação positiva não é simplesmente você ir lá, largar teu filho lá, ele se resolve, ou falar, faça o que você quiser e tá tudo certo. Não é isso, tá? Ou o tempo todo estar aplaudindo mesmo que a criança esteja fazendo algo que não é aceitável. É você limitar, mas não agredir, é diferente. É você sentar e conversar num tom mais assertivo, de você não deixar as tuas emoções controlarem as tuas ações com o seu filho. Então, isso é algo bem importante. Como muitas vezes existe ali uma confusão e um aprendizado puramente pelo Instagram ou por um vídeo no YouTube, muitas vezes, as pessoas acabam achando que estão fazendo uma educação muito boa, porque viu ali alguém comentando, alguma mãe, assim por diante. Na dúvida, vá atrás de profissionais, consuma bastante coisa e veja com pessoas que têm mais sabedoria com relação àquilo, que também vai te ajudar bastante na criação do filho. E a criação ela é individual, obviamente, cada pai vai decidir o que é melhor para o próprio filho, mas vá conversar com pessoas dos quais são especialistas, que eu acho que vai ser muito mais rico e, obviamente, orientador para qualquer pessoa. Falando top, perfeito, doutora, esqueci de abrir o microfone, tá certo. Doutora, na visão jurídica, né? Se eu sou uma filha de uma mãe que fez educação positiva, minha mãe não fez, e aí eu não me dou bem na vida, né? Já que as coisas estão tão modernas. Um filho, ele pode vir a processar sua mãe porque ele não deu certo na vida, culpando-a pela educação positiva ou pelo pai. E até, doutor, depois que a doutora falasse, eu gostaria que o senhor também falasse a respeito do abandono paterno, porque essas relações familiares estão extremamente confusas. É a mulher que troca de homem a cada mês, é uma rotatividade muito grande de padrasto. É o homem que abandona os filhos como se nunca tivesse tido filho no mundo. Eu gostaria também que o senhor abordasse isso. Doutora Luciana. Volta a pergunta, por favor. Se eu sou vítima de uma educação permissiva e não me dou bem na vida, eu posso responsabilizar os meus pais? Vamos lá, né? Nos Estados Unidos, que eles têm uma liberdade de ação lá, daquelas causas que você fala, isso é impossível, e lá, às vezes, uma barbaridade dessas vinga, né? Aqui, a Constituição fala que você pode entrar, né? Que é livre o teu acesso ao judiciário. Então, entrar com uma ação abusiva dessas é possível. Que você vai ganhar e tenha respaldo, eu acho muito difícil, porque os pais são responsáveis pelos filhos até 18 anos, financeiramente, muitas vezes até concluir a faculdade, né? E, obviamente, quem é mãe, quem é pai, é para a vida toda, né? Outro dia eu vi que é uma frase que, para o Dia das Mães, né? Que uns têm filhos e outros são mães. Então, tem uma distinção aí, não é todo mundo que nasceu com o dom de ser. Mas todo mundo que não nasceu para ser mãe vai ter um filho que tem problema e vai não ser sucedido? Muitas vezes não, porque a maturidade nos ensina que quando a gente para de culpar os nossos pais por tudo, né? E quando a gente toma a rédea da nossa vida, é que a gente faz, finalmente a gente cresce e a gente pode seguir o caminho da prosperidade. Então, enquanto a pessoa acha que é uma facilidade entrar com uma ação judicial para garantir a forma que ela foi educada, que vai ser o crucial e determinador do sucesso dela, já mostra que a pessoa ali, né, para o juiz que vai analisar, que ela já tem um fracasso ali. Ela está tentando obter uma vantagem ali econômica para justificar a falta de iniciativa dela, né, muitas vezes. Os pais erram, falham, mas eu quero crer, quero acreditar que mesmo os pais que erram, eles erram querendo acertar. E aí a gente separa, muitas vezes, os casos da negligência, que é a tua segunda pergunta, né? Das pessoas que se omitem na educação. E aí a legislação vem para a pessoa que se omite na educação. Aí ontem mesmo eu vi uma jurisprudência bem interessante que a pessoa pediu para excluir o nome do pai da certidão de nascimento pelo abandono afetivo. Então a gente tem mecanismos jurídicos
para tentar combater aí essa falha na educação, ou do caso aí do abandono. Doutor, gostaria que o senhor falasse nessa nova configuração familiar de troca insana de padrastos, a objetificação da mulher, como que a gente caminhou para isso? O que aconteceu aqui dentro que as pessoas estão achando normal isso? Não, sem sombra de dúvida, é algo que pode sim afetar a criança, e os pais têm o dever ali, muitas vezes, de preservar a criança nesse sentido. Que quando você tiver que apresentar o seu novo cônjuge à criança, que você tenha bastante certeza que aquela é uma relação que vai durar, né, para que a criança não fique tão confusa e assim por diante, porque para a criança é muito difícil a compreensão de certas coisas. A figura paterna e a figura materna não necessariamente são executadas pelos progenitores, elas muitas vezes são executadas por pessoas próximas e responsáveis, que vai ter um efeito muito bom também para a criança, mas é que é nesse momento social, as pessoas se esquecem das crianças e se colocam em prioridade. E não há nenhum problema em você também ter a sua prioridade, mas a criança dentro de um espectro onde ela ainda não tem maturidade para saber certas coisas e compreensão e entendendo emocionalmente sobre as coisas, é importante com que a gente dê tempo para ela se desenvolver, para que ela não seja exposta em certas situações as quais podem deixar ela confusa. E até mesmo quando tiver tudo muito certinho com o seu novo cônjuge, coisa do gênero, tem que ter um tempo de maturidade ali para que realmente a criança compreenda esse papel dessa nova pessoa que está dentro da dinâmica familiar. Excelente, doutor. Mas o que aconteceu para as mulheres? Por exemplo, mulher que sempre foi ali um ser mais na dela, mais recatado, bela, recatada e do lar, digamos assim. O que aconteceu de uns tempos para cá que está ok? Meu, elas faliram a Playboy. Estão postando nas redes sociais de graça. O que aconteceu para as mulheres se colocarem nesses últimos, creio que nos últimos 7, 8 anos, como objetos, ignorando até as consequências para a própria família? Eu, como mãe, não quero que alguém fale para mim, sua filha é do job, sua filha está mostrando a bunda no Instagram. Perdeu-se o respeito até pelos seus parentes para fazer? O que aconteceu? É que mudou um bocado a relação com o próprio corpo. E, de novo, né, essa questão do certo ou errado é uma questão que a gente vai entrar em várias nuances muito complexas até a gente compreender com muita sabedoria. Mas, de qualquer forma, atualmente, o que a gente vê são uma questão de não entendimento das consequências em si e nas consequências dos amiguinhos ali que estão ao nosso redor. Então é natural que as pessoas tenham mais liberdade, que as pessoas tenham outras interações, que as pessoas tenham outras nuances ali, e ok, até certo ponto, onde não cruza os limites de outras pessoas e outras pessoas queridas ali naquele momento. É natural que a gente não vai querer ouvir certas coisas de qualquer pessoa que a gente ame, porque a gente quer outra vida para ela. Isso faz parte do nosso eu, não faz parte do eu da pessoa. Como, por exemplo, se o meu filho falar que vai fazer engenharia e não vai fazer direito, pode ser que isso me frustre. Porque eu gostaria que fizesse uma faculdade XPTO e assim por diante. Isso está falando do meu próprio eu. E óbvio que tem certas coisas que a gente pode até moralmente e eticamente não achar correto por causa dos nossos olhares. Mas isso faz parte da onde a gente vai criando ali aos poucos esse julgamento natural social que são os estigmas. Excelente, doutor. Agora eu entro com cara dos 60 socos e eu começo pela doutora Luciana. Doutora, ele alegou, a belezura, o lindo, que ele é autista e que ele é claustrofóbico. Quais as chances? Claro que isso daí foi ideia da defesa, ele não ia tirar isso do nada, né? Ele nem tem cérebro, aquele tamanho dele todo significa que o cérebro dele é do tamanho de uma uva. Sendo legal com a uva, inclusive, né? Porque deve ser menor ainda. Quais as chances dele não responder pelo crime dele usando essa desculpa que a defesa mandou? Está sendo gravado, né? Bom, Tá, eu acho... Eu acho muito difícil essa defesa, é muito ruim eticamente a gente falar da condução, não sei se isso foi ideia dele ou se foi ideia dos advogados, né? Mas se fosse meu cliente, não atuo na área criminal, né? Tenho bons parceiros criminais, mas com certeza não seria essa a orientação, né? Para uma defesa, porque
você acaba, para quem tem um pouquinho de compreensão, acaba deixando essa situação aí um pouco pior, né? Ele é um ato, obviamente, de extrema covardia, né? 60 socos, ela ali caída no chão, não tinha como se defender, ele é muito mais forte, assim, é uma aberração de tamanha covardia, né? E ali, essa defesa alegar que ele tinha algum problema disso, é você também lançar socialmente que todas as pessoas autistas, elas têm essa capacidade de violência e essa capacidade também de covardia, e que eu acho que não é o perfil, eu não posso falar sobre o perfil de um autista, né? Mas eu acho que é bem distante dessa figura aí. Então, ele acaba que é uma tentativa de homicídio, né? Eu torço que vá a júri, mas eu acho que é muito difícil que as pessoas, num júri popular, que vão analisar um caso desses, acreditem que esse argumento favorece, muito mais favorece do que eu acredito que prejudica, porque também, ao meu ver, né, pela minha análise, que também é um argumento covarde, tá, diante de tamanha aberração, né? Doutor, a gente está vendo aí, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor explicasse que um autista jamais faria isso. Eu, como mãe de autista, nível 3, Exatamente. Que o meu filho jamais socaria mulher nenhuma, ainda mais 60 socos. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, doutor, porque eu postei um vídeo no meu Instagram e eu fiz, cara, não é possível, esse moleque nasceu na violência para fazer um negócio desse, isso daí, é o que a gente fala, né, a fruta não cai longe da árvore. Ele deve ter presenciado muitas cenas de violência, claro que isso não justifica, não é essa a questão, mas nós estamos vendo um aumento muito grande de agressão a mulheres e crianças, como esse cara dos 60 socos. Eu gostaria que o senhor falasse da alegação de autismo e claustrofobia e por que esse aumento de agressão contra a mulher e criança faz parte desse amor líquido que o senhor falou, porque a gente não consegue desenvolver laços? Acredito que não faz parte do amor líquido, sim, mas primeiro, ser autista não quer dizer que a pessoa vai agredir, e também ter claustrofobia não quer dizer que a pessoa vai agredir. Geralmente quem tem claustrofobia muitas vezes está com medo, fica um pouquinho mais acuado, mas a reação dele do medo pode ser distinta de boa parte das pessoas. Isso a gente não consegue mensurar ali, isso é muito individual de boa parte das pessoas. Com relação ao autismo, óbvio que tem autistas que, quando criancinha, podem sim ter algum tipo de agressividade. Não necessariamente é uma regra, mas pode sim ter algum tipo de agressividade. Mas, no caso em específico, quem sou eu para entender ali, julgar quais são os graus e assim por diante. Mas isso vai precisar de muita investigação e assim por diante. De qualquer forma, isso não isenta a barbaridade que aconteceu, que precisa ser muito bem olhada, e que as autoridades façam, sim, um bom trabalho ali para que esse sujeito e a moça, que é a vítima, tenham amparo para a vítima, óbvio, toda a sustentação de tudo e as punições necessárias e cabíveis para aquele que fez o ato. Mas no atual momento, se a gente for olhar socialmente, a gente vê um aumento da violência, principalmente emocional, e não só física. Isso tem cada vez mais crescido, os números de agressividade, de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos, de cárcere, de dependência e assim por diante, eles estão cada vez mais aparentes, porque as pessoas estão com mais facilidade de entender aquilo que está acontecendo, então elas têm mais busca e informação para que elas consigam, de alguma maneira, sair daquele evento ali. Doutor, mas essa crescente, e aí eu até pergunto, tá aí, vou sair da tela e vocês dois que se organizem aí para responder. Muito se fala no discurso de ódio, embora eu não acredite nisso, dos red pills e dos incels, para que essa violência tenha aumentado. Na minha visão, essa violência aumentou justamente por falta de pai e mãe dentro de casa, porque pega mais a população que está chegando aí agora com uns 33, 32 anos, né? Eu com 40,
não lembro de ter visto tantos casos assim na minha vida. Estou vendo mais agora. Isso pode sim, de fato, ser uma consequência de discursos, como o pessoal fala da Red Pill, embora eu veja a Red Pill por um outro prisma, eu vejo como uma proteção do homem para com o homem e dos incels. E aí passo para a doutora, esse tipo de discurso, quando eles expõem alguma mulher, pode se relacionar a algo criminal? Olha só, primeiro eu vou falar do número de casos, né? Se de fato aumentou, eu ainda não tenho uma defesa formada com relação a isso, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem toda a informação que acontece do outro lado do planeta em 10 segundos nas nossas mãos, a gente tem uma velocidade da informação que é muito diferente de 10 anos atrás, 100 anos atrás. Então, obviamente, né, esse caso que a gente está tratando aconteceu em Natal, mas, assim, a partir do momento que ocorreu, eu acho que ele foi preso já praticamente em flagrante, quem estava observando as imagens já chamou a polícia. Então, é algo que a velocidade com as quais as coisas ocorrem, ela tem dado mais velocidade a todos saberem o que está acontecendo a todo tempo e a todo minuto. Talvez essa própria velocidade de que tudo acontece, que mantém a gente conectado nas redes sociais e um pouco de letargia com o mundo real, acaba também sendo um fator que a gente esquece de viver a vida real e tomar decisões, e quando tem os gatilhos, como falta maturidade emocional para situações, acabam sendo situações, não vou nem entrar nesse caso em específico, que eu acho que é um caso já de aberração, não é nenhum caso de domínio da fúria do masculino, nada disso. É um caso que distorce. Mas o que eu quero dizer é que o mundo parece que está do avesso e está do avesso, mas é porque as pessoas não vivem mais o real, não tomam mais decisões com base nos fatos reais, é tudo muito em tela, né? É tudo de acordo com o que é a tela. Aí você colocou também o Red Pill por conta desses discursos. Na verdade, é assim, né? Se me perguntar se eles ajudam, também não ajudam, porque aqui, quando eu estou tratando um assunto de contrato de namoro e falando das relações líquidas, é justamente porque as pessoas têm receio de se relacionar. As pessoas não se aprofundam, elas não querem, né? Não querem iniciar com profundidade ou com base em tudo isso que está na tela, né? Até o motivo pelo qual eu fui escrever sobre contrato de namoro, não é só com base na prática dos casos que eu já tenho, mas é porque outro dia na internet saiu uma pergunta de uma internauta ali perguntando que ela estava namorando há 6 meses e se ela já tinha direito aos carros e aos bens do namorado. E eu falo assim, tá com um desequilíbrio social do que são, novamente, né, os direitos e deveres das pessoas. Porque não é porque eu estou... Que relacionamento é esse que não é com base no amor e eu estou olhando com base nos bens, né? Então, assim, tá todo mundo armado. No fim, tá todo mundo com base, né, no que a gente ouve, no que a gente vê, no mundo virtual, tomando as decisões na vida real. Eu acho que é um pouco disso. Realmente é muito complexo. Acho que as pessoas têm uma mistura do que é masculino, do que é dessa violência toda, né? As pessoas acabam tendo uma mistura muito grande, né? O masculino, ele vem da firmeza, da proteção, mas não necessariamente da violência desse gênero e tal, e assim por diante. As pessoas acabam confundindo bastante isso. E sim, precisamos ter uma educação também focada para os meninos, assim como para as meninas, para que entendam essas questões. Não quer dizer que menino não pode ser firme, protecionista, não quer dizer isso. Quer dizer que os meninos e as meninas vão precisar entendendo cada vez mais sobre as próprias emoções. E como que elas vão navegar sobre todos esses aspectos internos e se posicionar de acordo com o mundo. E por isso que eu acho que é extremamente valioso isso. Então as pessoas estão confundindo muito as coisas. E até por um monte de informação viral que acaba chegando nas pessoas com muito mais facilidade, porque o viral chega muito mais fácil do que a boa informação. Porque beira o absurdo muitas vezes choca a pessoa, então as pessoas ficam lá assistindo, então naturalmente as redes sociais vão entregando
de uma maneira mais forte ali, né? Enquanto a boa informação não necessariamente é atrativa. Então a gente acaba tendo uma dissonância muito grande de uma boa informação para uma informação de um fake news ali, vamos dizer assim, né? Uma informação não muito boa, de um achismo, mas mesmo assim tem hoje algumas nuances nas redes sociais que eu acho muito legais. Vou dar um exemplo, o YouTube. O YouTube tem uma bandeirinha lá que sempre quando é um profissional habilitado, por exemplo, um psicólogo, um médico, etc., tem lá uma bandeirinha embaixo mostrando que aquela pessoa ela é um especialista naquele assunto, não simplesmente qualquer pessoa falando de qualquer coisa. Porque hoje todo mundo é especialista de tudo, basicamente, né? Todo mundo é influencer. Todo mundo é influencer, todo mundo é influencer, todo mundo é influencer. Gente, eu posso estender 30 minutinhos? Eu preciso sair, eu tô atrasadíssimo. Eu tô falando então, aí o senhor sai, aí eu termino com a doutora Luciana, pode ser? Pode, porque eu tava aqui no chat, pelo amor de Deus, olha aqui. Última pergunta, eu juro. O que causa alienação parental na criação de uma criança, doutor? No cérebro de uma criança? Dificílima pergunta. Alienação parental. Primeiro, a gente vê que é algo que os pais fazem para punir um ao outro, mas não pensando na criança. Então, na criança, tem que sim ter o acesso aos pais para que exista sim um crescimento, maturidade. Para a criança, muitas vezes, pode dar um sentimento de abandono, porque a criança não vai compreender o que a mãe ou o pai estão fazendo naquele momento, então pode criar um sentimento de abandono, rejeição, de não ser suficientemente bom e que o pai ou a mãe não o amam, enquanto na verdade muitas vezes amam até demais, literalmente, né? Mas isso pode causar um sentimento muito grande de falta de confiança até no futuro, por isso que é importantíssimo, além de outros transtornos, ansiedade, depressão e assim por diante, que a gente não tem como mensurar quando é criancinha, mas com certeza pode acarretar em grandes problemas para a criança. Perfeito, doutor. Vou me despedir do senhor, mas já deixo aqui o convite aberto para o senhor voltar, que eu queria falar de alienação parental, abuso sexual infantil, tem um monte de tema para falar. Um monte de tema, volto quando você desejar. Então, o senhor já está convidado. Muito obrigada, doutor. Então tá bom, beijinho, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Bom, Yuri. Tchau, tchau. Beijo, obrigado. Doutora, seguimos aqui, então, eu e a senhora, sobre justamente alienação parental. Essa é uma lei válida, porque tem gente que fala, tem que tirar essa lei da alienação parental. Tem outro que fala, tem que deixar a lei da alienação parental, porque tem mãe que mente, afasta o pai. E eu fico completamente perdida nessa história. Juridicamente falando, tem que deixar, não tem que deixar. O que muda se tirar, o que muda se deixar? Não, eu sou a favor da legislação, até porque, assim, toda vez a legislação tem que existir para configurar que existe um tema que, como os pais não vão ter maturidade para decidir entre eles, um pode envolver na verdade, o que eu chamo de alienação parental, né? Vou dar um passo antes. Vou explicar o que é alienação parental, né? Tem muita gente que desconhece até o que é a figura. Pela legislação, o que a gente tem sobre alienação parental é toda vez que uma das partes, quem detém a guarda dos filhos, ela manipula a criança de forma reiterada, de forma a desfigurar a imagem do outro, né? Por exemplo, o pai tem a guarda da criança e ele fica minando para a criança a figura da mãe e vice-versa. Isso ocorre, não dá para a gente falar assim, tira a legislação porque ela é usada de maneira inadvertida e tem casos de abuso. Não, ainda bem que tem uma legislação assim, porque as crianças, numa relação exatamente tóxica, né, desse jeito, a criança é utilizada como ferramenta de vingança. E é o que eu chamo, né? Se fosse me falar de maneira simples o que é uma alienação parental, eu vou falar que é uma sabotagem familiar, no qual uma das partes ali utiliza a criança como um mecanismo de vingança, né? O Yuri falou, né, dos reflexos emocionais, sem dúvida, isso traz para a criança até a vida adulta, né, caracterizando essa situação como uma situação de abandono, e eu acho que seria muito infantil a gente falar que tem mulheres que mentem, e aí se tira, então tem que tirar a legislação. Não.
A alienação parental ela não serve só da mulher para culpar o homem. Aliás, em muito um número maior de casos, a alienação parental ela é feita para quem detém a guarda. Geralmente a guarda da criança ela fica com a mulher, né? Então, nesses casos, eu acho que o número de abusos cometidos, infelizmente, ele é feito mais pela mulher, sim, por uma ferramenta de vingança em relação ao pai. E aí eu acho que eu respondo essa questão, né? Tem que ter legislação, não tem que ter legislação? A legislação que trata de alienação parental, ela é a 12.318 e ela é uma legislação de 2010. Nós já temos 15 anos com base nessa legislação. Então, não é questão de ter ou não a legislação ela é importante ter para ela colocar, impor regras sociais para que as pessoas que se divorciam, as pessoas que estão insatisfeitas numa relação, saibam que elas têm uma legislação que elas têm que obedecer. E no caso de descumprir essa legislação, configurar essa situação, elas podem responder tanto civilmente quanto criminalmente com relação a essa questão. Doutora, aí entra uma coisa que eu sempre falo e eu gostaria que a senhora, como advogada, né, está em contato com isso. Eu não, sou jornalista, sou psicanalista, social media, mas eu não sou advogada, não estou em contato com isso nos fóruns. Então, eu acho que a senhora é a melhor pessoa para falar disso. Eu sempre falo aqui para o pessoal que quem perpetua o maior número de agressões contra crianças, seja de forma direta ou indireta, ou seja, ou permite ou participa, e contra idosos, são as mulheres. E isso, de fato, acontece ou é uma impressão que a gente tem por estar sempre ali em contato? Eu não tenho a estatística, né, para te falar, apontar estatisticamente como que é. Mas, assim, geralmente, por que geralmente é a mãe? Geralmente é quem está na linha de frente ali, né, no dia a dia da criação. Culturalmente, os pais, nem todo, as mulheres trabalham, as mulheres conquistaram grandes passos aí, estão à frente de liderando empresas, mas socialmente, culturalmente, as mulheres estão dentro de casa, ali no dia a dia da criança, muito mais que os pais, né? A gente conseguiu ter muito mais funções aí nesse caso. Então, isso tem a ver, esse tipo de conduta, eles têm relação com quem está ali no dia a dia da criança. No dia a dia de quem está cuidando do idoso, e geralmente isso está afeto à figura feminina, né? Não são todos os casos, obviamente tem casos horrorosos também que na figura do masculino, mas tem relação com o dia a dia, né? Quem está no dia a dia ali do cuidado, quer do idoso, quer da criança. Perfeito, doutora. E quais são as responsabilidades civis, por exemplo, da mulher que troca de homem, e o pai que é completamente negligente? Ah, que se não, eu estou dando 200 contos de pensão mesmo, faz o que quer da vida, é o famoso, eu te dou R$200 e tu faz a unha, o silicone, e eu não tenho responsabilidade de estar fiscalizando o que acontece. Na verdade, tem os dois lados aí, né? Eu já vi aqueles casos lá, quando eu fiz um curso de mediação também, e você é obrigado a assistir os casos no fórum, né? E vai num caso de partilha de guarda lá, a pessoa vai lá dar R$400 por mês e fala que já deu muito dinheiro e que ela está usando para colocar silicone, né? Como se aquele dinheiro ali fosse suprir todas as necessidades da criança. E como também a gente sabe de casos de mães que também utilizam dinheiro da pensão também para fazer e eles não necessariamente usam para os cuidados com os filhos, né? Então, a gente sempre tem um outro lado da história. Por isso que é importante, né, voltando à tua outra pergunta, que a gente tenha uma legislação, e essa legislação, ela especifique quais condições isso pode acontecer. E aí, com base em cada caso, um juiz vai avaliar, considerando aí as testemunhas, uma análise psicológica da criança, ele vai poder aplicar a legislação ou não. E aí as consequências civis, a pessoa pode perder a guarda, ela pode responder por danos morais,
dependendo do que foi dito, dependendo do tamanho da repercussão, as consequências podem ser financeiras também, além da guarda da criança. E no aspecto criminal também a pessoa responde, né, pelos crimes de opinião aí que ela desferir contra a outra parte. Então, tem consequência, né? O que eu acho que é importante, apesar de a gente estar num país que a impunidade é grande, é saber que de todas as ações que a gente pratica, quer no ambiente social, quer no ambiente virtual, essas ações têm consequências, né? Ainda mais na vida adulta. Doutora, muito também se fala que os homens não querem mais se relacionar por conta de 2 problemas. Primeiro, as falsas acusações de assédio, estupro, violência e e também por conta da pensão socioafetiva. A senhora pode falar sobre esses 2 temas novamente, porque eu sou uma pessoa que eu falo isso no meu Instagram. Meninos, isso, por isso o contrato de namoro, né? O contrato de namoro é justamente uma questão aí dessa parte econômica do relacionamento. Tá tudo muito doido, né? Então a gente precisa ter ações preventivas. Eu acho que hoje está muito difícil ser menino, né? Eu tenho filha mulher, fico imaginando se eu tivesse filho menino, a dificuldade, né? Porque a legislação, no fim, tem um certo desequilíbrio, né? Porque hoje qualquer alegação, a pessoa vai na internet, faz um BO, registra e fala que ela foi agredida, a obrigação de provar que não foi agredida é do homem. O juiz, que não conhece nenhuma das partes, lê aquilo lá e fica na mão dele decidir por uma protetiva ou não. Na dúvida, ele vai dar protetiva, com base nas informações, de acordo com o que está ali. Por quê? Porque se por acaso, vou usar o exemplo da menina hoje, se ela por acaso já fez algum BO, não sei, desconheço essa parte, contra o menino e ela nunca recebeu a protetiva, fica nas mãos do juiz a culpa de não ter tutelado, né, cuidado dessa situação. Então, hoje, para os homens é muito difícil, porque tudo é contra eles, independente de prova. Recentemente foi aprovada uma legislação falando que, nos casos de violência, né, comprovados, ele já fica devendo aí os valores de indenização. Tem uma pesquisa recente, se eu não me engano, que é do estado do Rio de Janeiro, que ele fala que 80% dos casos de estupro e de violência doméstica, eles são falsos, né? Depois eu posso até mandar um artigo que eu comentei sobre isso. Então, assim, na verdade, o volume da justiça fica para cuidar desses casos que são falsos, e os 20% que são de casos severos, como esse caso citado de hoje, né, da menina que foi espancada pelo jogador, ele acaba não tendo toda aquela força-tarefa tanto para cuidar dos casos que ocorrem, como na prevenção dos casos para evitar que eles ocorram. Então, essas falsas denúncias não tem, em outros países já tem legislação que prevê um crime, uma pena maior para essas falsas denúncias. E eu acho que o Brasil poderia evoluir na medida que ele equilibrasse um pouco essa situação, né? Tá difícil ser menino, porque hoje é fácil acusar, denunciar, a pessoa perde emprego, acaba a vida da pessoa, até ela comprovar que de fato aquilo não ocorreu, ela está numa situação em bastante desvantagem. E eu acredito que justiça, você não pode deixar um arcabouço jurídico inteiro favorecendo só um lado da história, né? Não estou falando aqui dos casos de violência que merecem, né, e devem ter todo o cuidado, cautela, apuração, punição, mas eu estou falando aqui que os casos de denúncias que tiram o foco dessas situações, essas denúncias vazias aí, eles tinham que ter algum tipo de cuidado, algum tipo de legislação que também protege os homens, né? Perfeito, doutora. A proteção dos homens, no quesito da lei, está muito menor que das mulheres. Está em desvantagem, eles estão em desvantagem.
Infelizmente. Somente na parte com os filhos, né? Por isso que eu falo assim, a alienação parental é uma lei ruim, deveria sair? Não, muito pelo contrário, porque ela em muitos casos, é o mecanismo de defesa, inclusive, dos homens, quando querem, né, ter esse equilíbrio nessa relação familiar. Então, a gente tem que ter a legislação e tem que ser analisado caso a caso. Eu acho que, nesse caso, é um fator que favorece até os mecanismos que ali exigem, até de configuração dessa situação aí, que atinge atinge toda a família, né? Na verdade, a sabotagem aí de quem faz, no fim, acaba sendo inconsequente, porque os filhos vão sofrer, a pessoa que é atingida sofre, e no fim não tem como uma pessoa que faz isso também não sofrer, né? Achando que sai isenta, né? Na verdade, você joga ali, você mantém uma ferida sempre aberta dentro da família. Doutora, nós estamos caminhando para o final. Como é que os homens podem se proteger? Por exemplo, faz de conta que eu estou com um cara, não estou com ninguém, mas faz de conta. E aí dá 3, 4 meses, sei lá, o cara é rico, casa própria. Aí eu estou lá na casa dele bem de boa, aí eu acuso ele de violência doméstica para que ele saia da casa dele e a casa dele fique comigo. É bem comum. Como é que os homens podem se proteger disso? Vai ter que ter ambiente filmado, vai ter que ter... Vou te falar, né, que hoje, assim, né, até para grandes empresários aí, a gente fala que até que no ambiente da empresa sempre tem alguém na sala, sempre tem a testemunha. É difícil você falar de uma relação conjugal se você... Uma relação conjugal e se você vai ter uma pessoa ali, não, mas ter ambientes gravados para mostrar que você não age com agressividade também é importante, né? Eu acho que o caminho aí é sempre a prevenção, né? No caso das imagens aí hoje dessa agressão, foram imagens que demonstram ali também de toda forma como ele foi, né, desmedido ali, né? 60 socos numa pessoa mais vulnerável, mais fraca ali. No fim, as provas são sempre com imagens, testemunhas, mostrar que a pessoa não tem um perfil agressivo, não tinha um perfil agressivo, é assim que se consegue comprovar, né? Imagens, provas testemunhais, sempre tem alguém que viu, ou a pessoa tem um perfil, esse rapaz provavelmente, ele não é um perfil que sempre foi bonzinho e hoje, né, recentemente estourou, ele já deve ter um perfil de agressividade de outros casos. E geralmente é assim que você demonstra que a pessoa ou é daquele jeito mesmo, ou para quem não teve uma situação dessas, demonstra que nunca teve numa situação que envolve isso. Perfeito. Doutora, algo que a gente não conversou, que a senhora gostaria de falar, algo que eu esqueci de pontuar, o convite está aberto para a senhora voltar, para a gente falar mais sobre, inclusive, saidinha de presos, que é um assunto que bomba demais, guarda compartilhada também, que é um assunto... A senhora está convidada para voltar todo dia, se quiser. Muito obrigada. Olha, eu acho que o tema inicial, né, era contrato de namoro, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado de muitos temas bastante relevantes, né, e fico sempre à disposição, porque eu acho que a gente evolui quando a gente começa, a sociedade madura, ela tem a capacidade de discutir ideias, né, de se exaurir de tantas ideias que são pensadas, repensadas, e até a gente chegar numa melhor definição. E eu acho que é um papel muito importante o seu trabalho, o trabalho da TV, de abrir a voz, né, para a gente discutir com maturidade desses assuntos. Então, muitíssimo obrigada a você, a todos os ouvintes, e fico à disposição de você. Eu que agradeço imensamente, doutora. E, pessoal, pode cortar, pode compartilhar, pode baixar e repostar no canal de vocês. Aqui ninguém tem problema com material audiovisual. O que eu tenho problema é quando é tirado do contexto. E aí Exatamente. Então, mantenham no contexto, mas pode usar do jeito que vocês quiserem, porque aqui ninguém dá strike. Doutora,
mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe a senhora. Amém, Deus nos abençoe, amém. E quero agradecer ao pessoal que ficou conosco até aqui. A gente se encontra amanhã, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.